Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Relógio, Rádio e TV. Nós estamos ao vivo, 9 horas em ponto agora, no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já quero dar o meu bom dia para o meu parceiro de todas as manhãs, Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, excelente dia também para você, Tabata, para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Semana passando rápido mesmo, né? Essa é a sensação. Em diversas localidades, Tabata, mudança brusca de temperatura, né? Aquele efeito gangorra, não só onde estamos, no coração de São Paulo, onde tivemos aí 14, 13 graus em algumas madrugadas, e agora a promessa de que até domingo, por exemplo, cheguemos aí à casa dos 29 para 30 graus, Tabata Porte. Não é? Que sobe e desce de temperatura, porque ontem aqui na capital paulista a gente teve uma máxima de 17 graus e um dia feinho, xoxo, né? Xoxo, capenga, aquele céu nublado, uma garoinha, aquela garoa bem fininha, um friozinho. Hoje, de manhã, o dia amanheceu friozinho também. Neste momento, termômetros marcando 16 graus. Do alto do prédio da Hit TV, a nossa câmera ao vivo com as imagens na Hit TV, no ongrace.com, também na hittv.com.br, canal IGD, onde estamos ao vivo também, mostram as imagens da nossa câmera. E o céu não está diferente de ontem. Tá. Um amanhecer gelado. Aí, quando chegamos hoje, tem aí a máxima? A máxima hoje é de 24 graus. Olha aí. Pronto. Que doideira, né? E aí já é aquele esquenta de forma, né, literal até pro final de semana pra gente suportar as temperaturas, como o Breno disse. Na capital paulista bateremos os 30 graus e a sensação pode ser maior ainda. Então é aquele muita água, muita hidratação, chupa laranja, sabe? Vitamina C, abacaxi, limão pra gente fortalecer a nossa imunidade, comer muito bem, legumes, frutas, verduras. Gostei, isso. É pra que a gente não seja impactado, né? Porque esse sobe e desce, a garganta é a primeira coisa que a gente sente, né? Aquele arranhozinho por conta dessas baixas e altas temperaturas, o corpo já sente. As pessoas sempre perguntam pra gente, né, Tabata? Você que trabalha com a voz, tem algum cuidado em especial? Gente, não tem muito segredo. Boa parte são esses cuidados que a Tabata acabou de dizer aí, né? Do sair do quente para o frio, não abusar muito no gelado. Enfim, são pequenos cuidados que fazem a diferença, isso pra qualquer um no dia a dia. Não tomar muita coisa gelada, né? Eu não costumo beber água gelada, suco gelado, exceto assim, está muito calor. Se eu pedir, sei lá, foi num restaurante, numa padaria, pedi um suquinho e acabou vindo gelado, puxa, né? Mas eu não vou pedir uma pedrinha de gelo. Você sabe que tem um segredinho, né? Se você, por exemplo, tomou um sorvete ou tomou a sua... não ia fazer merchan agora. Tomou aí o seu refrigerante gelado, é só depois pedir a água, que o pessoal às vezes não gosta, porque acha que toma na temperatura natural, que pronto, já corta um pouquinho o gelo ali. Que as pessoas às vezes optam por não fazer isso, porque tira o saborzinho, sabor, né? Que tá ali na boca. Mas é uma super dica, viu? E também muito mel, própolis ajuda muito. Enfim. Isso é verdade, olha aí. Nos acompanhem para mais dicas com Breno César e eu. Até às 11 horas da manhã. Não, até porque o Relógio Rádio TV, a gente aprende muito, né? Todos os dias. Com médicos especialistas, nutricionistas, nutrólogos, enfim. A gente recebe tanto profissional bom aqui, que tiram todas as nossas dúvidas, que a gente acaba ensinando outras pessoas também, repassando aquilo que a gente ouve aqui. Eu falo que o Relógio Rádio TV enriquece não só o nosso vocabulário, como o nosso repertório, né, Tava? Muito, muito. Hoje, gente, é quarta-feira, né? E é dia de falar o quê? Do nosso bolso, das nossas finanças. É por isso que eu vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta. Nossas finanças.
Gente, olha, falar de amor, projetos em comum e futuro a dois é maravilhoso, não é? Mas quando a conversa chega na fatura do cartão, dos boletos, na divisão das contas, a situação pode ficar desconfortável para muitos casais. Pesquisas mostram que o dinheiro é um dos principais motivos de atrito e divórcio entre os casais. Mas por que será que esse assunto tão prático consegue abalar tanto uma relação? A gente tem acompanhado no noticiário, nós aqui no Relógio Rádio e TV também trazemos muita informação, notícias da hora falando sobre o endividamento das famílias, que já passa de 80% das famílias brasileiras. E muitos casais têm dificuldade de organizar, de se planejar financeiramente, de ser transparente com o parceiro, né? Infelizmente, aí rola o quê? Brigas, desentendimentos, porque a mulher esconde do marido certos gastos, o homem esconde da esposa também. Poxa, e o objetivo nosso aqui é para que a gente possa aprender a planejar o orçamento familiar, o orçamento do casal e se entender, para que não haja mais brigas então. Vamos apaziguar hoje a situação, Tabata. Com certeza, com muita informação, muito ensino simples e prático com o Marcelo Segredo, consultor financeiro que está aqui no estúdio do Relógio Rádio e TV. A gente quer dar as boas-vindas para ele. Marcelo, bom dia, muito obrigada por ter vindo presencialmente aqui no nosso estúdio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. É um papo muito legal, né? Eu trabalho com casais aí há mais de 30 anos e tem um ditado que os meus avós falavam que é o seguinte, né? Quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela. E hoje as pesquisas mostram que o divórcio, separação ocorre muito mais por problemas financeiros do que por traição. Olha que coisa. Mesmo? Assim? O negócio é sério, cara. É muito sério. E assim, é uma coisa muito simples que os casais não entendem. Meu irmão, você casou. Você tem um companheiro, uma companheira. É a mesma coisa que você abrir uma empresa. Você organizou ali. Vamos pro lado prático da coisa, deixando o romantismo de lado. Você abriu uma empresa ali, né? Você tem um sócio, você tem uma sócia. Tem que existir a prestação de contas e o que a Tabata falou na abertura ali. Fidelidade. Fidelidade financeira. Tem muitos casais que são infiéis financeiramente. E é aí que começa a entornar o caldo, né? É aí que a coisa começa a complicar. O Breno e eu, a gente acabou não chamando o WhatsApp, mas aqui verdade. Já fica o convite, né, Breno? Você que acompanha o Relógio Rádio e TV nessa manhã, tem alguma dúvida para organizar realmente o orçamento com o seu marido, com a sua esposa, você que está noivo, noiva e quer se preparar, né, para o relacionamento, para que vocês tenham harmonia, transparência, fidelidade financeira, manda pra gente mensagem no 11 3226 1111 ou ainda tem um relato para compartilhar conosco? No começo, meu marido e eu, minha esposa e eu, a gente brigava muito por conta das contas de orçamento. Um gastava mais que o outro, a gente não se entendia. E aí, depois sentamos, conseguimos resolver as coisas e tá tudo alinhadinho. Manda pra gente também. Ou você está naquele impasse no seu relacionamento, né? Não sabe como falar de finanças, não sabe como ser transparente com o seu parceiro, sua parceira, de falar, olha, amor, não tá dando certo, a gente tá gastando mais do que deve, eu acabei gastando aqui, comprei algo, comprei algo na fatura do cartão, tô endividado, enfim. Manda pra gente também a sua mensagem. Tabata, você, por exemplo, que tá acompanhando agora o Relógio Rádio TV nessa quarta-feira, você se sente inseguro ou insegura de ter uma conta conjunta com seu parceiro? É hora de colocar aqui as cartas na mesa, vamos ser sinceros uns com os outros, até porque a gente tem tudo a aprender aqui, inclusive nós, né, Tabata? Até porque também pra gente entender, né, qual é a melhor opção na sua casa.
É conta conjunta? É conta separada? O Marcelo Segredo, consultor financeiro, está aqui presencialmente no estúdio do Relógio Rádio TV justamente para nos ajudar a entender qual é o melhor modelo de gestão financeira de um casal. É de fato juntar as contas? Enfim, vamos descobrir a partir de agora. E aí você fica muito à vontade para tirar as suas dúvidas, compartilhar relatos. Manda pra gente no nosso WhatsApp. Marcelo, e aí começando já a perguntar se existe um modelo ideal, né? O Breno falou, conta conjunta. Conta conjunta, contas individuais, ou uma terceira para as despesas da casa, ou cada um divide, né? Um paga a conta de luz, um paga a conta de água, o condomínio, o aluguel. Tem um modelo ideal? Tem sim. Vamos lá. Como eu estava falando, né? Até a resposta já está na abertura que eu fiz. Sim. Casamento é sociedade, prestação de contas, ok? Tá. Então, tem que existir conversa, diálogo, coisa que não existe dentro dos casais. A maioria dos casais que eu atendo diariamente, o que acontece? O marido paga a conta de água, a esposa a conta de luz, um paga a internet, o outro paga a escola dos filhos. Eu não sei o quanto minha esposa recebe e a esposa não sabe quanto o esposo recebe. Não existe uma junção. O casal não conversa. Não existe. Eles mantêm em segredo o orçamento familiar, o quanto cada um ganha. E a infidelidade já começa aí, tá? Então vamos lá. Qual é o cenário ideal? Casamos. Perfeito. Pior prova de amor, conta conjunta. Por quê? Você casou, você ainda não conhece o perfil do teu marido, o perfil financeiro da tua esposa. Você vai começar a conhecer a partir do longo dos anos. E mesmo conhecendo, não, eu já conheço. O comportamento de consumo das pessoas muda. É impressionante como muda o comportamento das pessoas. Principalmente pós-pandemia. Mudou muito o comportamento. Para bem ou para mal? Para mal. Hoje, só para vocês terem uma ideia, fugindo só um pouquinho do assunto, Sim. Os planos de saúde reclamam que eles estão tendo muitas despesas com terapias. Muita gente para psicólogo tratar, principalmente crises de ansiedade. Gente, virou um surto de ansiedade na população. E a ansiedade não combina com dinheiro. A pessoa aumentou... Gente, é assustador, aumentou muito. Pessoas com endividamento, porque compram demais por causa da ansiedade, e pessoas com compulsão alimentar, obesidade, tá? É impressionante o quanto disparou. Agora vamos lá, voltando para o nosso tema. Então assim, pior prova de amor é conta conjunta, que a gente não conhece ainda um ao outro, ok? E se eu tenho uma conta conjunta, negativar o meu nome, de quebra, negativou o nome da minha esposa junto, certo? Então, qual é a recomendação? Unifica salários. Quanto você ganha, quanto eu ganho? Cada um ganha 5 mil. Então, nós temos uma receita de 10 mil reais. Ok? Quais são as despesas que nós temos? Coloca no papel. Tiramos o que tem que pagar e tem que sobrar dinheiro todo mês. A regra de ouro. Sobreviver com 80% do salário. Ok. Ok? Então, se temos uma receita, uma entrada de 10 mil, nós vamos viver com 8. E os outros 2 mil? R$1.000 eu vou guardar para um fundo de reserva da família e os outros R$1.000 para planos futuros. Toda família quer trocar de carro, quer comprar um imóvel. E aí as pessoas vão para onde? Para financiamento bancário. E aí que começa a ficar o negócio um tanto quanto mais complicado. Marcelo, então isso independe de quanto eu ganho. Dá para trabalhar em cima dessa prevenção, de guardar uma reserva, dá para se programar. Dá. Muita gente... eu tô no YouTube todo santo dia, né? Ao vivo ali. E as pessoas falam assim, fácil você falar isso para quem ganha um salário mínimo. Sim, quem ganha um salário mínimo é mais complexo. É bem mais complicado. Porque hoje o salário mínimo praticamente não paga o aluguel de onde a pessoa mora. O aluguel, principalmente na cidade de São Paulo, disparou, né? Então a pessoa mal consegue pagar o aluguel. Tá.
você vai ter que partir para uma outra receita, uma outra fonte de renda. Não tem por onde. Né? Porque, não, mas eu pego um empréstimo aqui, eu pego um empréstimo ali. Tá, mas vai chegar uma hora que o banco vai cortar suas linhas de crédito, porque o banco vai enxergar que essa pessoa não tem mais condições de pegar dinheiro emprestado. Então, gente, a gente está numa fase de endividamento populacional muito grande, que o bicho está pegando para todo mundo, para todos os lados. E ontem, até para vocês terem uma ideia, eu fui para o interior de São Paulo, tive um óbito familiar aí, e aí você reencontra todo mundo, tal, né? E aí, como é que estão as coisas, tal. Muitos que já estão aposentados voltaram a trabalhar porque a aposentadoria já não é mais suficiente. Então, hoje, a situação financeira das pessoas em nível nacional é caótica. Tá? Então, assim, mas o que eu ganho não dá para seguir a receita que vocês estão falando aí. Meu irmão, minha irmã, dá teu pulo e tenta arrumar uma outra fonte de renda. Ou reduzir despesa. Eu não tenho mais como reduzir despesa. Então, você vai ter que arrumar outra fonte de renda. A maioria está fazendo isso, né, Tá Marcelo? fazendo. De uns tempos para cá, acho que até, não sei se por influência pós-pandemia, realmente tem um paralelo, porque senão não dá conta. O pessoal não dá conta. Né? Realmente não dá conta. Então, assim, conta conjunta não, mas... Não nunca? Ou depende do casal? Depende muito de do quanto casal. ganha? Depende muito do casal. De quanto tempo já tem juntos, Exato. né? A fidelidade, a confiança ali. Se é um casal extremamente equilibrado financeiramente, que conversa sobre dinheiro, não tem confusão, beleza, posso até pensar numa conta conjunta, tá? Mas o ideal é que você tenha contas separadas, no entanto, o orçamento é conjunto. Então, por exemplo, Marcelo, dificilmente tem um casal que ganha de forma proporcional. A mesma coisa, né? Às vezes o marido ganha mais ou a esposa ganha mais. E como fazer nesse caso para dividir, né, as contas? Para que não haja aquele desconforto. Poxa, eu tô pagando mais, ele tá pagando menos, não tá sendo justo. Enfim, como equilibrar então essa divisão? Ontem mesmo eu estava dando atendimento para um casal e a situação era exatamente essa. O marido, engenheiro, ganha muito mais, a esposa, professora, ganha menos. Então, ele sempre assumiu uma parte maior das despesas e ela a parte menor. Só que o cara ficou desempregado, E aí, como é que fica? Né? Então, é muito comum, por isso que eu falo, unifica salário, unifica despesas, 10% reserva estratégica, 10% planos futuros e lazer, né, que tem que ter lazer, do que, você paga isso, eu pago aquilo. Porque na hora que um tem uma redução de renda, na hora que um perde emprego, como que fica? Ele pagava isso, agora sou eu que vou ter que pagar. Sobrou para mim. A família vai entrar em colapso, em colapso financeiro. Então, tem que, de fato, o modelo ideal, ao meu ver, é unificar salário, unificar orçamento, reserva estratégica. Qual é essa reserva estratégica? Vamos lá. Eu preciso de 10 mil reais para as despesas da família. Então, vamos lá, eu tenho que ter no mínimo 6 vezes esse valor guardado. Numa renda fixa com liquidez diária. Por que renda fixa com liquidez diária, Marcelo? É um dinheiro que eu não posso colocar no investimento de risco. Vamos entender melhor sobre isso daqui a pouquinho, Marcelo. E eu quero convidar você que nos acompanha pelo rádio, aplicativo, pela internet, pela TV. Pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida no nosso WhatsApp. O canal está aberto. O Marcelo vai continuar conosco aqui para tirar as suas dúvidas. Às vezes você não tem, né, um atrito ali com o seu marido ou com a sua esposa no sentido financeiro, mas vocês têm uma reserva financeira, como ele mencionou, não sabem como aplicar, como investir, como guardar da melhor forma. Olha, no meu caso, por exemplo, a gente entrou em
acordo mesmo, né? Ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha num proporcional, mas ela reconheceu, ela fala, é bom não termos conta conjunta porque eu gasto mesmo. Bateu a ansiedade, eu tô indo pro mercado para desestressar, então você tem um pouquinho mais de pé no chão. Então é o diálogo, né, Marcelo e Tabata? E aí, gente, falando dessa questão de briga que o Marcelo mencionou, né? É um dos principais motivos de divórcio no Brasil é a infidelidade financeira. Por quê? Cuidar para que as finanças do casal estejam saudáveis, gente, é essencial para construir uma relação duradoura, uma relação com mais segurança, mais confiança, que é o que nós estamos falando aqui, batendo muito na tecla. O diálogo é indispensável para organizar as contas, enfim, e evitar os conflitos. A gente vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem. Daqui a pouquinho voltamos com o Marcelo Segredo, consultor financeiro. O planejamento financeiro para casais pode transformar a relação. Uma pesquisa da Serasa sobre finanças de casal de junho do ano passado revelou que o dinheiro é apontado como principal motivo de brigas em 53% dos relacionamentos. Os dados também revelam que 41% dos brasileiros já ficaram com o nome sujo por causa de um parceiro. E a dor de cabeça financeira pode durar mais do que um namoro ou casamento. Isso porque 45% contraíram dívidas da outra pessoa mesmo após o término da relação. Apesar de tantos atritos causados por questões ligadas ao dinheiro, 24% mostraram preocupação com o dinheiro do outro mesmo antes da relação começar. Eles disseram estar dispostos a investigar a vida financeira de alguém antes de se envolver romanticamente. Ainda segundo o estudo, a impulsividade nas decisões financeiras gera atrito em 35% dos casos. Quase metade dos entrevistados, 49%, admite já ter escondido algum problema financeiro do parceiro, ao mesmo tempo em que 65% afirmou que conversam abertamente sobre dinheiro. Além disso, 1 em cada 10 brasileiros já consultou o Serasa Score e o CPF do parceiro antes de se comprometer seriamente. Ao emprestar um cartão ou fazer um empréstimo para o outro, a pessoa pode se deixar levar por uma ilusão ou por um excesso de otimismo e romantismo. Tomar decisões impulsivas sem planejamento podem causar prejuízos duradouros que ultrapassam qualquer linha de romantismo. As prioridades financeiras mudam com o passar do tempo, e entender essas fases ajuda o casal a se adaptar melhor em cada etapa da relação, reduzindo os riscos de desentendimentos e conflitos. Por conta disso, o dinheiro, antes mesmo que qualquer dívida apareça, é assunto de primeira ordem em todos os momentos em um relacionamento. 9h22. Vamos continuar o nosso bate-papo. Você tá rindo, ou Breno? não rende? Oh, meu viu? Deus, é muita coisa, né? E é um assunto muito sério, você vê. A gente ri e acaba ficando assim, até desacreditado do tamanho do problema que se torna, né? Quando você não tem transparência, quando você não tem uma boa gestão financeira no seu casamento. E eu quero incluir o Marcelo Segredo, consultor financeiro, que está aqui no nosso estúdio, porque nós acompanhamos que mais de 40% dos entrevistados contraíram dívidas mesmo depois do término do relacionamento. Vê que... Gente, são tantas camadas, né, pra gente analisar. Que coisa, Marcelo. Olha, isso aqui é bate-papo para vários dias, assim, sem parar. Que um assunto vai puxando o outro, tá? Existe um estudo da Serasa também, de que cada 10 pessoas saíram das dívidas. 8 delas voltam a ficar endividadas no período de 1 ano. Então, a pessoa saiu da dívida... 80% volta a se endividar no período de 1 ano. Para você que não aguenta mais a mulher dentro de casa aí, você que não aguenta mais o marido, falou, eu vou me separar desse homem, vou me separar dessa mulher. Separação traz endividamento. Então, aguenta aí. Não separe. Aguenta o marido aí, aguenta a esposa. Por quê?
Olha só, casal que não tem planejamento durante o casamento, no ato do divórcio, aí é que não vai ter mesmo, porque as emoções estão abaladas. Um quer mostrar pro outro que conseguiu se superar. Já reparou que, principalmente o homem, né? O homem e mulher, quando se separa, vira Leonardo DiCaprio. Ele quer mostrar ou Angelina Jolie. Ele quer mostrar que deu a volta por cima. Vai pra academia, tá alinhado, magrinho, puro suco. A mulher é a mesma coisa, né? E isso reflete na área financeira do casal. Muito. Muito, reflete muito. Como eu falei pra vocês, mais de 30 anos de estrada, atendendo casais, empresas todo dia. São histórias e mais histórias, gente. Vocês não têm noção. Nossa. Né? E aproveitando o gancho, vamos começar já abrindo a nossa caixinha do WhatsApp, caixinha de mensagens, no 11 3226 1111. Você também é muito bem-vindo para participar conosco desse nosso bate-papo de hoje. Vamos ler, então, quem já participa? Maria de Fátima. Marcelo, a família do meu marido ajuda nos gastos da minha família porque estou desempregada e temos 2 filhos. A família dele deve ajudar ou devemos nos adaptar a essa realidade que é só com a renda dele, no caso? Olha, é assim, e se não existisse a família dele? Como seria? Como seria, não é? Então, o ideal é se adaptar, até mesmo porque dívida familiar é tão complexa como a dívida com o banco. Uma hora, isso vai dar um burburinho, né? Vai dar uma falação. Então, o ideal, sim, é se adaptar e precisar o menos possível, né, da ajuda de terceiros. Tá. Sem dúvida é se adaptar. Até para também acabar não gerando ali um desgaste, né, no relacionamento com os familiares. Sim, acaba gerando esse desgaste, sem dúvida. Porque né, Tabata, olha só. No caso dela, saímos por uma viagem de férias. Já vai dar rolo na família. É mesmo. Pô, eu tô ajudando e tá... fomos pro cinema com os nossos filhos. Pô, e eu tô pagando isso? Eu não vou no cinema, eu tô pagando essa conta? Não é? Começa. Rende assunto. Não, rende. Sim. Isso aí Nossa, dentro da família isso aí, meu. Próxima mensagem, vamos ver quem participa, o Tiago Conceição. Fala, queridos, muito bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu vi aí o Marcelo falando a respeito de infidelidade com o casal sobre as finanças. Mas, Marcelo, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um emprego, tenho um freelance e rodo ligeirinho, como se fosse um transporte de bairro, de uma localidade para outra. E ainda rodo ligeirinho, né? Como se fosse um transporte de bairro de uma localidade para outra. E ainda assim, eu passo um aperto muito grande. Devido a isso, eu tenho um desconforto familiar com a minha esposa. Só que ainda não entrou nesse colapso, porque temos 17 anos de casados. Me ajude aí. E agora, Marcelo? Vai que é sua, Tafarel. É assim, é dialogar, né? É dialogar, conversar, expor a situação financeira com a esposa. Muitos casamentos, o homem, pelo DNA, a gente foi criado assim, né? Pelo menos eu que sou de 71 aí. Ó, você é homem, você tem que trabalhar, sustentar a tua família. E, gente, não é machismo, é criação. O homem foi criado com isso. Então, o homem já assume esse negócio, meu. Eu tenho que manter tudo em dia dentro de casa. O provedor. Eu sou o provedor. O homem nasceu com isso, né? Tá no DNA. É igual a mulher. A mulher já nasce, a brincadeira de criança de uma mulher é carregar a boneca, é cuidar. Faz parte do dia a dia, né? Da criação da gente. Então, assim, dialogar com a esposa. Olha, nossa situação financeira hoje é essa. Precisamos reduzir o orçamento com isso, com aquilo. Gente, gera um estresse no momento? Vai gerar um estresse. Porque sempre que eu tenho que dar passos para trás, mexe com as emoções. Mas é necessário que eu dê esses passos para trás para conseguir avançar em tempo futuro. A família precisa se reorganizar financeiramente. Perfeito. Um dia desse eu estava atendendo uma moça, casamento de 20 anos. Ela tem uma dívida com empréstimos, com cartões de crédito, que passa de 180 mil. E ela quer que eu resolva antes que o marido descubra. Ele não pode descobrir que ele vai me matar. Gente, ele nem sabe. O cara não sabe. E ela chegou nesse nível de endividamento
para que não chegue nenhuma cartinha da Serasa na casa dela dizendo que ela tá com o nome negativado, porque aí o cara vai descobrir. Ela trabalha fora, ele de home office, vai chegar a cartinha, ele vai pegar. Se vira, não pode chegar em casa. Falei, querida, não tem como. O seu problema foi exatamente esse. Não compartilhar com ele. E para onde foi todo esse dinheiro que você pegou emprestado? Que aí agora eles têm que encontrar uma solução juntos, né? Mesmo tendo sido ela a responsável, digamos assim. Exato. Marcelo, são 9h30. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo. Daqui a pouquinho vamos continuar lendo as mensagens no WhatsApp e tirando as dúvidas. Mas antes, vamos acompanhar como fica o tempo na sua região. Rio Branco amanheceu com muitas nuvens e aberturas de sol. A temperatura sobe e vai de 22 a 34 graus. Em São Luís tem sol com algumas nuvens e pancadas de chuva rápidas. A máxima chega a 29 graus e a mínima fica em 25 graus. Dias de sol e com algumas nuvens em Cuiabá. A mínima é de 23 e a máxima chega a 37 graus. Em São Paulo, há muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. A temperatura varia entre 13 e 23 graus. Já em Curitiba, tem dia nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. As nuvens diminuem à tarde. A mínima é de 9 graus e a máxima 20 graus Celsius. Relógio, rádio e TV. Declaramos, reina neste lugar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença. Eu grito e nada vai me calar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença. Eu grito e nada vai me calar. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia, oh, 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 oh. Aleluia, oh, oh, oh. Cantamos, oh, oh, oh. Aleluia. Te adoramos, nós te louvamos, nos rendemos a ti. És tão grande, nós declaramos, reina neste lugar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença. Eu grito e nada vai me calar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença. Eu grito e nada vai me calar. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia, oh, 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 oh. Aleluia, oh, 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 oh. Cantamos, oh, 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 oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos, oh, 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 aleluia. Agora, Rádio e TV. 9h34. Vamos acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de quarta-feira, 12 de agosto de 2026.
A Colômbia entra no terceiro dia de buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu parte do país. Socorristas e voluntários trabalham ininterruptamente. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas. Uma mulher de 32 anos foi resgatada após passar mais de 35 horas debaixo dos escombros. O governo decretou estado de desastre nacional e deve declarar emergência econômica para ajudar as vítimas. E a Polícia Militar de São Paulo instaurou um inquérito para investigar o sumiço de 6 armas de um batalhão da Polícia Militar na capital. Policiais realizam diligências contínuas para poder localizar as armas desaparecidas e também identificar os envolvidos na ocorrência. A Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais determinou o afastamento do juiz Milton Lívio Lemos Salles. Ele foi flagrado bebendo e fumando durante uma sessão virtual de julgamento. O TJ de Minas proibiu o acesso ao fórum do juiz afastado. E no esporte, o Corinthians rompeu o contrato com o jogador Memphis Depay. A diretoria decidiu, enfim, não renovar o contrato com o holandês, levando em conta a saúde financeira do clube. O Corinthians tem uma dívida de 42 milhões de reais com o atacante e tinha um acordo para pagar até 2028. Isso, é claro, se o contrato fosse renovado. São 9h36 agora. Gente, hoje o nosso assunto são as finanças pessoais, as finanças do casal, como organizar o orçamento financeiro junto com o seu marido, junto com a sua esposa, como preparar as finanças para você se casar, né? Você que está noivo, está noiva, como preparar tirar juntos. O sonho do papel, né? Para que vocês possam entrar no casamento, entrar na casa de vocês com tudo ajeitadinho, com muita transparência, confiança, né? É sobre esse assunto que a gente vai falar agora, porque, gente, o amor é lindo, só que quando a fatura do cartão chega, o romance, será que passa no teste? Segundo pesquisas, os problemas financeiros estão entre os principais motivos de desentendimentos, como nós falamos aqui, e até de divórcios no nosso país. Mas falar de dinheiro a dois não precisa ser um tabu e pode sim fortalecer a relação. Para mostrar como transformar os boletos em parceria, nós vamos conversar agora com o casal Ju e Gil, criadores do canal Economia em Casal. Ju e Gil, bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bem-vindos, casal. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Pelo convite, vai ser um prazer falar com vocês sobre esse tema que a gente gosta tanto. Olha, prazer todo nosso, casal, sejam muito bem-vindos. Queríamos saber como que nasceu essa ideia de ensinar finanças a dois na internet, como que tudo isso começou? Vocês perceberam que é um assunto que de fato gera muito atrito entre os casais e eles precisavam ali de fato de uma mãozinha? De uma ajuda? Infelizmente foi durante um momento muito triste que a gente passou, que foi a pandemia, né? A gente criou o nosso perfil em 2020 e na época a gente percebeu que os casais à nossa volta estavam infelizmente brigando mais por causa de dinheiro, porque a pandemia ela foi um momento de emergência para todo mundo, né? A gente sabe que emergências acontecem, o dente dói, o carro quebra, a geladeira para de funcionar. Só que na pandemia foi uma emergência global. Muita gente perdeu a principal fonte de renda, muita gente não conseguia se organizar, já não conseguia se organizar financeiramente direito. E aí depois teve que dar um jeito, se virar nos 30, às vezes com um salário menor, ou então sem salário nenhum, né? Sem salário nenhum. Um dos dois. E a gente percebeu que essa emergência global acendeu o alerta da importância dos casais falarem de dinheiro, falar de educação financeira, falar dos boletos, que às vezes um tema simples, olha, a conta de água, quem vai pagar? Quanto a gente vai tentar guardar por mês? Eram temas que eram descartados, assim, não eram considerados tão importantes. E aí a gente criou esse perfil nessa época, porque a gente percebeu que nessa emergência global as pessoas não estavam sabendo lidar com essa redução de renda, com essa falta de renda, enfim.
Vocês então já tinham um método de gestão financeira no casamento de vocês. Então, quando vocês decidiram, na época da pandemia, fazer esse canal, vocês chegaram a passar por alguma dificuldade entre vocês? Quer falar? Sim, a gente vem muito do pouco, né? Então quem vem muito do pouco sabe, se você tem um propósito e quer ter um dinheiro para ter liberdade financeira, ter poder de escolha, se ele vai um chefe tóxico, não frequentar ambientes que você não é bem, que você fala assim, não, eu quero ter paz mental, eu quero ter a minha casa e não depender de outras pessoas, custar palpite. Então quem vem muito do pouco sabe que você tem que lutar 10 mil vezes mais. Isso é fato. E aí a gente passou por tantas dificuldades que quando chegou a pandemia, que a gente já vem plantando lá atrás, né? Falando não para muitas coisas, sendo zoado porque andava com um carro simples, morava numa kitnet e falava, pô, você mora na kitnet, saiu daqui para ir para a cidade grande, não vai prosperar? Então, essas conversas a gente escutava ainda de pessoas próximas e a gente sempre investiu. Então, não sabia o que era investimento, mas sabia que era poupança, então a gente sempre poupava uma parte. E quando chegou a pandemia, a gente viu casais se separando, próximos parentes, e descobrindo o buraco debaixo a sujeira debaixo do tapete. Porque recorria todo o cartão de crédito e aquela bola indo pra frente, perdeu a renda, o que aconteceu? Começou as brigas. Ah, mas antes eu saía, por que eu não posso sair agora? Ah, mas cadê o dinheiro? Você não estava administrando? E aí começaram essas brigas. E a gente estava bem financeiramente, comprando ações super baratas que caíram, de empresas boas. Aí falou, amor, por que a gente... falei, né? Você é jornalista? Eu venho do interior, eu tenho muita vergonha de falar ao vivo, de falar com as pessoas. Eu falei, você é jornalista? Mostra para as pessoas como está a nossa vida. Que dá sim para falar sobre educação financeira, que tem sim que falar sobre educação financeira, ainda mais em casal. Quebrar aquela crença, que quando você casa tem gasto. Não. Quando você gasta tem união. Quando você une o salário, então você vai prosperar cada vez mais. Se você ganha 2, eu ganho 2, a gente vive com 2, sobrevive com 2, investe 2. Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso, mas em casal consegue. E aí eu falei pra ela, faz amor. Ela falou, não, eu faço se você fizer comigo. E aí a gente topou de fazer esse perfil mostrando vida reais de pessoas reais. Você sim consegue ter liberdade financeira. Mas, claro, ao longo do tempo, a gente fala de 10, 15 anos, determinação, propósito. Constância, né, que é o mais importante. Maravilha. Gente, chegaram algumas mensagens e queremos ler e compartilhar com vocês. E lembrando que você que nos acompanha ao vivo, pelo rádio, pelo aplicativo, pela TV, internet, enfim, você é muito bem-vindo para participar conosco também. Como? Pelo WhatsApp. Já anota aí 11 3226 1111. Quer colocar as contas do seu casamento na sua casa em ordem nessa quarta-feira, a partir de hoje? A gente já tá em agosto. Vou deixar para o ano que vem. Não. Gente, vamos começar já. Todo mundo se reeducar. Para quê? Para que muitas vezes as brigas dentro do seu casamento estão vindo o quê? Por conta da falta de transparência, da falta de confiança, né? A infidelidade financeira que está gerando muitas vezes esse atrito, esse estresse dentro de casa. Então hoje é o momento, é a oportunidade para você tirar as suas dúvidas e juntos então fortalecer o casamento. Vamos abrir então a nossa caixinha? O ano que vem já pode ser diferente. Com certeza. Pode ser uma outra história, né? Começar em 2026 já o casamento de uma forma diferente, mais leve, fortalecido, né? Melhor Exatamente. Coisa. Cláudia Ramires participa com a gente. Bom dia. Sabe o que funciona mesmo? Sabe que funciona mesmo isso de guardar uma parte? O meu avô ensinou minha mãe e minha mãe me ensinou, né? Ensinou a gente a guardar pelo menos 10% na poupança. E na época das vacas magras, essa economia nos ajudou, tá vendo? Legal. E muito de acordo, né, com que o Marcelo Segredo, consultor financeiro que está aqui no nosso estúdio, falou sobre a importância, né, de guardar uma parte da renda para emergência,
Porque você não sabe o dia de amanhã. E como a Ju e o Gil falaram, 1 hora, a geladeira pode pifar, a TV pode quebrar. O carro. Enfim, o você celular. vai ficar doente, vai acontecer alguma coisa imprevisível. Então, precisa ali ter a reserva de emergência. Ricardo Ferreira, de BH, participa com a gente também. Bom dia. Ótimo o tema de hoje. Um grande problema que está acometendo as famílias hoje é o endividamento por causa de apostas online, bets. Geralmente, nesses casos, o cônjuge só vai descobrir quando as coisas já estão totalmente fora de controle. Por isso, o ideal é que não haja segredo em relação à questão financeira, pois se o casal tem acesso ao saldo bancário, a situação de endividamento pode ser contornada antes de se agravar, e o ciclo que está levando ao endividamento poderá ser interrompido. Muito obrigada, Ricardo, pela sua mensagem. Assina embaixo, viu? Pedro Henrique participando. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Realmente é muito difícil quando a gente passa por uma dificuldade financeira. Como provedor, sempre assumi todos os maiores gastos da família, mas perdi o emprego e agora minha esposa reclama que a vida já não é mais a mesma. Ela trabalha e colocamos à venda meu carro. O que podemos fazer para render esse valor quando recebemos? Eu vou deixar essa pergunta para o Ju e o Gil responderem, e aí o Marcelo Segredo pode também complementar. Eu acho que assim, o primeiro passo que as pessoas têm que pensar, os casais, né, é nessa reserva para imprevistos, na reserva de emergência que geralmente falam, né? Essa demissão, acho que não sei se foi demissão, mas essa perca dessa renda desse marido era algo que deveria já ter sido planejado, né? Porque a gente sabe que imprevistos acontecem, como a gente falou anteriormente. Então, é muito importante os casais entenderem que imprevistos vão acontecer de hoje até o último dia da vida de vocês. E se você avaliar as pessoas ao redor, principalmente as pessoas mais velhas, elas provavelmente tiveram oportunidades ao longo da vida de guardar pelo menos 10% do que recebe. Só que por falta de educação financeira, por tabus ou por falta de conhecimento, as pessoas não têm esse hábito. Se esse casal já tivesse planejado, esse momento de vacas magras, como teve no outro comentário, seria enfrentado de uma maneira mais leve. Então, assim, claro que agora eles vão ter que se desfazer do bem, algo que eles conquistaram ao longo do tempo, mas não vai ser suficiente, dependendo do valor do carro, né? Então eles podem pensar em uma forma de fazer esse dinheiro render mais. Se eles não têm nada investido, não tem reserva de emergência nenhuma, não dá para tentar uma ideia mirabolante, não dá para querer inventar a roda. Tem que fazer o básico bem feito. Então, um CDB com liquidez diária, um Tesouro Selic, algo que eles vão conseguir ter acesso a esse dinheiro, sacar a qualquer momento, se eles precisarem, é a primeira coisa que eles têm que pensar, é o início desse mundo dos investimentos. Não adianta, às vezes, a gente falar assim, não, hoje a ação de tal empresa pisou tantos %, então coloca que o seu dinheiro vai dobrar em um mês. Mas e se ele precisar desse dinheiro? E se essa ação desvalorizar quando ele for sacar esse dinheiro? Então, as pessoas, às vezes, querem fazer o dinheiro render mais, mas primeiro precisa começar pela base, precisa começar pela reserva de emergência. Vai render bem. Hoje, um CDB que rende 100% do CDI, que tem na maioria dos bancos digitais e até em alguns bancões, rende quase 14% ao ano. Já dá mais de 1% ao mês. Então, não vai fazer o seu dinheiro do carro dobrar, mas já vai ser um conforto que vocês precisam nesse momento. Marcelo, nesse caso, ele falou que ele perdeu o emprego, né? A fonte principal ali da família, pela Sim. mensagem dele. Seria o caso, talvez, dele buscar uma renda provisória? Porque você até mencionou, né? Vai ter que se adaptar. Ou fazendo um trabalho por fora, né? Enfim, o que ele pode fazer ali para as coisas ficarem melhores? O primeiro passo aí é passar um pente fino no orçamento familiar e ver o que pode ser gasto. A maioria das famílias não faz o orçamento, não anota que seja num caderno quais são as despesas fixas, as variáveis. Você pergunta assim, qual a despesa da família? Sabe o valor do aluguel do condomínio, tá? Mas e o dia a dia? Né? Porque a esposa liga, olha, passa no supermercado, na padaria, pega pão. O camarada não vai pegar só o pão, pega mais uma coisa a mais. Quanto eu gastei naquele dia? Não existe esse controle. É justamente
nessas despesas variáveis que as famílias se perdem. E as pessoas, né, vão pro buraco aí. Então, ter esse orçamento regradinho, saber de fato quanto a gente precisa para manter a casa, o que podemos cortar nessa fase difícil que estamos passando. E se mesmo assim não for suficiente, vai ter que ter uma outra fonte de renda, não tem por onde. E o comportamento um com o outro é muito importante, né, Marcelo? Porque agora, por exemplo, ele perdeu o emprego. Já está gerando estresse. Já mudou a postura ali na mensagem. Você viu o que ele comentou, né? Já está gerando um estresse. Porque, gente, finanças é 90% comportamento. 10% é a técnica. A base é o comportamento, né? Igual... é Gil, né, o nome dela? Gil e a Ju. Não, eu sou Ju. O Gil e a Ju explicaram. Isso. Então, é colocar numa renda fixa com liquidez diária. Não adianta querer, nesse momento, inventar a roda. E até dentro daquilo que eu estava explicando, eu tenho que ter no mínimo ali 6 meses da receita familiar numa reserva dessa, com liquidez diária. Atingir esses 6 meses, aí o que eu começo a fazer? Daqueles 10, eu trabalho com uma receita de 20%, né? Que eu acho que é mais viável. Mas a partir do momento que eu já tenho 6 meses de reserva da família garantido, aí sim, eu começo a diversificar um pouquinho meu investimento. Mas não com coisas mirabolantes também, é pé no chão. Antes disso, porque o pessoal faz assim, tá? Eu vi fulano falando na internet que a ação da Petrobras vai dar muito dinheiro. Corre lá e compra. Daqui a pouco você vai tomar na cabeça. Porque você não tem a base, não tem o conhecimento. Então, antes de pensar em investir em alguma coisa, tem que investir no teu conhecimento. Porque dinheiro não permite erro, né? Não dá pra errar com dinheiro, não. Né? Não dá. Não tá dando. Vamos com mais mensagens? Vamos acompanhar então quem participa com a gente pelo 11 32 26 11 11. Pode colocar na tela. Cláudia. O casal falou agora para sempre ter uma reserva em aplicação, mas eu e meu marido resolvemos investir em um sonho que sempre tivemos, uma casa maior. Iremos investir todo o pouco dinheiro que temos e o resto será financiado. É muito rico? Estamos errados? Uma dúvida de muita gente acompanhando o programa. Obrigado, viu, Cláudia, por compartilhar com a gente. E aí, Ju e Gil? Sobre a casa, é um excelente, né? Investimento. Casa hoje, imóveis, é muito bom. Só que lembrando, tem que dar um passo conforme a perna. A gente já teve alunos que quis comprar, que cabia um apartamento na sua... no orçamento da família, só que quis o maior. E aí teve um monte de coisas que ele não sabia, que existe quando você está pagando a taxa de obra, e aí tem umas parcelas no meio que aumentam. Então isso não foi levado em consideração. E aí acabou devolvendo o apartamento e perdeu aquele dinheiro que já tinha dado de entrada. Então todo passo para criar patrimônio é muito importante, mas desde que analise bem o que vai fazer. Isso. Sonho tem que... Inclusive, eles já comentaram que eles vão financiar, né? Então, eles precisam levar em consideração. Eles vão para essa casa maior, que é o sonho deles, só que a parcela do financiamento vai entrar como uma conta fixa, uma despesa fixa a partir de agora. E se acontecer um imprevisto, eles vão continuar honrando com essa parcela? Ou será que se acontecer um imprevisto, vai ser um problema pagar essa parcela do financiamento? E no caso do outro casal, por exemplo, que perdeu a fonte de renda, se eles perderem a fonte de renda, eles vão continuar conseguindo pagar? Porque lembrando que tudo que é financiado ainda não é seu, continua sendo do banco. Se eles atrasam uma parcela do financiamento do carro, atrasam uma parcela do financiamento da casa, corre o risco de perder aquele bem. Então, toda conquista que eles querem alcançar tem que ser, como o Gil falou, conforme a perna alcança. Coloca tudo no papel, analisa quais são os gastos que você vai ter a partir de agora, quais são o seu custo de vida, o quanto vai aumentar, e se acontecer um imprevisto, o que vocês fazem nesse momento de imprevisto para continuar honrando essas despesas fixas. Mas aí vem a pergunta, Tabata e todos aqui na mesa. O ideal então seria tentar fugir do financiamento? Olha só. Adiar o sonho um pouquinho? O que acontece, tá? Hoje... isso daí saiu na segunda-feira agora. A Caixa Econômica Federal está com um estoque de imóveis a leilão que ela nunca teve na história. Nossa. Nunca teve na história, tá? Então, assim, você vai dar entrada num imóvel, você vai usar seu fundo de garantia, vai usar toda a reserva que você tem.
vai catar lá o porquinho das crianças. O que você tiver, você vai levar para dar entrada nesse imóvel, ok? A maioria dos casais que compram um imóvel financiado entram em endividamento. Também tem isso. Por quê? A nossa casa, agora eu quero comprar a geladeira tal, o móvel tal, eu quero tudo planejado, acaba entrando em dívida no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. E esquece que além da parcela do imóvel, muitas vezes... Gente, isso é uma matéria recente também. As famílias de classe média não estão conseguindo mais pagar o condomínio onde elas moram. Então, sabe, essa emoção da casa própria é uma coisa, é uma crença popular que a gente cresceu, né? Por exemplo, Tabata, complete a frase. Quem casa quer? Casa. E quem quer financiar imóvel, financia na... Fala, Caixa. Caixa, eu ia falar, mas... Então, tem um monte de banco. Tem um monte de banco com taxa de juros até mais atrativa. Mas não, é a condição, é aquela crença limitante que tem dentro das pessoas. Né? E como eles comentaram ali no começo, na minha festa de casamento, eu me lembro até hoje, pessoas chegaram em mim, e aí, vocês vão morar onde? É de aluguel? Como se morar de aluguel fosse um crime, gente. Entende? Então, a própria sociedade... vocês vão viajar para onde? Não é? Então, e as pessoas ficam com essas coisinhas, são, sabe, cerejinhas que vão plantando na cabeça da gente, a gente vai levando pro dia a dia e nos leva a tomar decisões erradas. E às vezes até para mostrar, né, para os outros o que é... O que é péssimo. E aí a gente tem visto esse endividamento só crescendo, né? Exato. Agora, um ponto determinante. O pós-pandemia... crises econômicas, via de regra, se a gente for estudar um pouquinho de economia, elas aconteciam a cada 10, 15 anos vinha alguma crise econômica mais forte. Pós-pandemia, a cada 2, 3 anos vem bomba aí, né? Para 2027, já está se prevendo em nível mundial uma recessão econômica muito pior do que 2026. E aí? É o que o casal comentou agora, Gil e a Ju. Se tiver uma perda de emprego, como que fica? Vai perder o imóvel e ainda vai continuar com dívida. Tem que pensar, né? Não é? Não dá pra garantir, não. Não dá. Gente, temos mais uma mensagem do Mário. Bom dia. E para quem não tem dinheiro e está no sacrifício com o atual preço de tudo, como um casal consegue começar a vida? Não temos dinheiro para investir agora. A gente mostra muitos vídeos nossos nessa linha, nessa base. A gente mostra a saga dos 200, como fazer compra de mercado com R$200. A gente mostra, não optei em financiar carro, estou andando com um carro de menos de 20 mil e um carro simples. Como andar com um carro simples e não financiar um carro que mostrasse para a família ou para outros que estamos bem financeiramente. Então são escolhas. Tudo que as pessoas hoje está ou vão chegar são escolhas que já fizeram lá atrás e que estão fazendo agora. E se você fizer escolhas em cima do que você acha que as pessoas, opinião delas na sua vida, você vai estar vivendo a vida delas. Se pergunte, por que eu estou nessa situação financeira? É porque foi as minhas escolhas ou foi a situação realmente? Bom, se foi as minhas escolhas, tenho que mudar minha mente. Se foi a situação realmente como a pandemia ou algo que aconteceu, eu preciso fazer outros trajetos, ter uma renda extra, optar... Colocar as contas no papel para gastar menos, né? Tá, então são escolhas que moldam a pessoa lá na frente. Então, se eu tô nessa situação hoje, sempre se lembrar, por que eu tô nessa situação? Eu acho que esse é o início de tudo. E por isso que a gente bate sempre nesses vídeos nossos, investir todos os meses. Mesmo que ele falou, mesmo que tenha pouco, mas você vai investir pouco todos os meses. Vamos pôr R$50. Vai mudar a sua vida? Analisando friamente, não. Mas vai lembrar que você é capaz de investir 50. Opa, então mês que vem já é 100, não é mais 50. A sua mente começa a abrir. Porque a gente tem uma crença que quem investe é só rico. Mas como que você não vai investir e quer ficar rico? Então não tem outro caminho. Você tem que começar a dar valor mesmo na que as pessoas dizem que é pouco.
Eu e a Ju, igual eu falei mais uma vez, se a gente ganhava 4, eu investia 2 dela e gastava os nossos outros 2. E era o nosso dinheiro, o nosso trabalho. Então, é sempre lembrar que se sobrou R$5, investe. Sobrou R$10, investe. Hoje a gente tem uma versão que se você tá no Tigrinho e gastou e investiu lá, entre aspas, né, que jogou fora R$10, foi só 10. E se você vai investir, não, mas R$10 não muda a minha vida. Então, pro Tigrinho tem, e para investir pensando no futuro não tem. Então, essa divergência afeta muito as famílias. Estamos com o pequenininho aqui, vem. Quer falar oi? Agora a gente tá conversando. Então, obrigado. E hoje é feriado aqui em Campinas, então a gente tá se virando uns 30 com ele aqui em casa. Uma coisa que eu percebi... E uma outra coisa importante que eu vi que eles falaram, né? Que eles estão começando agora e as coisas estão muito caras. Se eles conversarem com os pais deles, com os avós, provavelmente os pais e os avós da época também falavam: não, mas tá tudo muito caro, não dá pra guardar nada, não sobra nada, porque a gente tem uma crença de que se você ganha 2.000, você tem 2.000 pra gastar. Só que hoje a gente tem um agravante, que são os bancos. Os bancos falam: olha, você ganha 2, eu te dou um cartão de crédito de 3.000. Ou de 4, né? De 4.000, você tem 5.000, 6.000 reais pra gastar. Então, essa questão de que tá tudo muito caro, daqui até o final da nossa vida, a inflação vai continuar existindo, as coisas vão continuar ficando mais caras. Não tem muito que a gente possa fazer para impedir que isso aconteça. E isso é geral. Eu não vejo em algum dia da nossa vida as coisas reduzirem de preço. Nossa, um carro era 100.000, agora é 50.000. Isso não vai acontecer. As coisas valorizam com o tempo, inclusive tudo que a gente precisa consumir. Então, se o dinheiro que eles recebem hoje está no limite para eles pagarem as contas básicas, sem os gastos supérfluos, precisa pensar em renda extra. E foi o que eu e o Gil sempre fizemos na nossa vida, desde que a gente está junto. O Gil, eu falo que ele é um bombril, 1.001 utilidades. Então, ele trabalhava, mas ele de final de semana, ele fez amizade com o pessoal do posto de combustível. Ele entende muito de carro. Elétrica, né? De carro. Parte elétrica. Então, ele fez amizade com o pessoal do posto de combustível. Se algum carro parava de funcionar sábado, domingo, ligava pra ele: ô Gilson, dá uma força aqui, ajuda a gente que tem um carro que não quer pegar. Ele corria no posto do lado de casa e fazia uma renda extra de final de semana. E passava uma parte pras pessoas que ligavam pra mim. Então, assim, eu sempre dividia, nunca pensava só em mim. Sempre ajudava também quem estava me ajudando. E eu sou jornalista, então eu trabalhava, eu tinha um emprego fixo em um jornal impresso, mas de final de semana eu trabalhava num outro jornal de bairro e de vez em quando eu escrevia texto pra internet. Então pensa no que você quer. Se realmente o que vocês estão começando tá tudo muito caro e vocês não estão conseguindo pagar o que vocês precisam, precisa ganhar mais. Como que vai fazer para ganhar mais? É renda extra. Então o que você sabe fazer? Um brigadeiro? Dá pra ir na porta da igreja e vender brigadeiro? Dá pra levar brigadeiro pro trabalho? Todo mundo tem um dom, tá, gente? Às vezes a gente escuta assim, descubra, né? Muita gente fala assim: Ju, mas eu não sei fazer nada de diferente, eu não sei o que eu posso fazer de renda extra. Você sabe, pergunta pras pessoas ao seu redor: no que eu sou boa? O que eu sei fazer que você gosta? E usa isso a seu benefício pra ganhar mais. Gente, que aula, Legal. Viu? Eu Foi ia muito falar, bom Tabata, bate-papo com que vocês. nitidamente a gente pôde ver o quanto eles amadureceram na relação depois dessas mudanças de hábito, assim, realmente influenciando a gente para esse lado positivo. E É possível ajudando. mudar. Com certeza, e ajudando inúmeros casais, né? Assim como o Marcelo Segredo, que é consultor financeiro também. A gente precisa de pessoas assim, né? Capacitadas e dispostas a nos ajudar, sem aqueles mitos, né? De irreais ou metas irreais. Não, coisas simples, né? Pra gente, trabalhador comum, né? Para que a gente possa colocar as nossas contas em dia, consigamos realizar os nossos sonhos dentro da nossa realidade. Então, olha, casal, eu quero parabenizar o trabalho de vocês e agradecer muito pela participação conosco aqui ao vivo no Relógio Rádio e TV. E fica o convite para voltarem outras vezes, presencialmente, quando estiverem na capital de São Paulo também. Vai ser um prazer, viu? Ju e Gil, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos o convite, a gente ama falar sobre isso, a gente fala que é o nosso propósito de vida, falar de educação financeira para todo mundo, né? A gente fala de casal, mas é para todo mundo. E vai ser um prazer estar de novo com vocês. Sim, parabéns a todos.
Parabéns, Marcelo. Gostei muito, muito sensato as palavras. Parabéns, tá, Marcelo? Legal. Obrigado para vocês também. E para quem não segue ainda a Ju e o Gil, o Instagram deles é Economia em Casal. E eles dão várias dicas, ensinamentos bem práticos, muito legais realmente para você colocar suas contas em dia, sem brigas, sem desentendimento, vai fortalecer o relacionamento e junto com seu marido, com a sua esposa, realizarem os sonhos juntos. E também o canal do YouTube, que é Economia em Casal. Gente, obrigada mais uma vez. Ótimo dia para vocês. Sucesso. Muito obrigada para vocês também. Muito obrigado. 10h04 agora. Vamos acompanhar a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Israel Bomerich, líder estadual da nossa IIGD Santa Catarina. Estou aqui para deixar uma mensagem de fé e esperança no seu coração. Se você se encontra aflito, quem sabe até mesmo desesperado, já não sabe mais o que fazer, os problemas têm se amontoado sobre a sua vida, creia, existe um Deus que é poderoso e quer lhe ajudar e vai lhe ajudar se você der ouvidos à sua palavra, se você crer na sua palavra, você vai ver que Deus opera a justiça dele em seu favor. Isaías capítulo 44, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre, que te ajudará. Ele quer te ajudar, Ele quer socorrer você, Ele quer fazer com que você vença essas aflições, essas adversidades, essas dificuldades, essa angústia que tomou o seu coração. Ele é poderoso para te ajudar e te livrar dela. Ele fala através da boca do rei Davi dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas e Ele quer livrar você. Ele também afirma que é socorro bem presente na angústia e Ele vai te socorrer nessa angústia, nessa tribulação que você tem passado. Meu amigo, minha amiga, não importa qual seja o tamanho do seu problema, creia, existe um Deus que é maior, que te criou, que te formou e prometeu lhe ajudar, prometeu estar ao seu lado, dizendo para você não temer, dizendo para você confiar nele. Então confia de todo o seu coração e você vai ver que o socorro vem, que a ajuda vem, que o sustento vem. Ele é socorro bem presente e prometeu lhe socorrer e vai lhe socorrer. Prometeu lhe ajudar e vai lhe ajudar. Pode contar com a ajuda de Deus, porque assim Ele vai fazer e muito vai te abençoar. Um forte abraço, Deus te abençoe. Amém. 10h06 agora. Vamos acompanhar mais mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. Vitória Rodrigues participa com a gente. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Vou vender minha casa, vou investir em outra melhor. Penso no meu bem-estar e também da minha mãe, Maria Rodrigues. Muito obrigada, Maria Rodrigues, por compartilhar com a gente a Vitória. Rosilene Santos, poxa, como essa conversa sobre finanças abriu um leque para mim. Muito obrigada por me ajudar. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Rosilene. A gente fica muito feliz, viu? E tivemos também uma mensagem, a pessoa não quis se identificar. Muito obrigada também. Professor, a expectativa econômica é que ano que vem seja mais difícil, certo? Bom, com o endividamento das famílias bem alto, o senhor acha que é melhor morar de aluguel ou financiar um imóvel novo? Tenho medo de perder o imóvel porque não tenho família que possa ajudar. Olha só, meu sobrinho acabou de comprar um imóvel, ele tem 25 anos. Ele deu 80% de entrada e financiou só 20%, uma parcela bem pequena. Tá? O que acontece? Entendo a pergunta dele, mas assim, eu posso entrar no financiamento hoje, quanto esse financiamento vai comprometer na minha renda e, se eu perder a minha renda hoje, eu consigo pagar a prestação desse imóvel por quanto tempo? Ah, mas o banco, se eu perder o emprego, ele prorroga por mais 12 meses. Eu fico um ano sem pagar e ele joga esse um ano lá pro final, tá, tudo bem. Mas o valor da sua dívida vai aumentar. Né? Banco não prorroga nada sem aplicar mais juros.
dentro de um ano, eu tenho certeza absoluta que eu vou arrumar um novo emprego? Porque assim, gente, financiar imóvel, é como eu falei, é uma alegria quando você financia, que você está dentro do imóvel, que você fala, agora é a minha casa. Não, essa casa não é tua, só vai ser tua quando pagar a última parcela e tirar a alienação do imóvel e passar para o teu nome. Ponto. Então, assim, eu não entraria, eu sou a pior pessoa do mundo que uma pessoa pode perguntar, é hora de eu financiar imóvel? Você tem dinheiro para pagar? Quanto que você vai ter para pagar? Quanto você tem para dar de entrada? Né? Tem uns amigos até que falam assim, cara, você é o mensageiro do apocalipse. Não, não é. Não, é só para ser mais realista mesmo e trazer esse... A gente tem que agir com a razão. Luz, né? Com a razão. Não é? Eu tenho que agir com a razão. Então, assim, eu tenho quanto para dar de entrada? Eu tenho o mínimo que o banco exige. Tá, então você vai financiar o máximo, irmão. Então você está no risco extremo. Você tem uma receita, uma fonte de renda, que você pode dizer, minha fonte de renda nunca vai diminuir, sempre vai aumentar. Hoje ninguém pode mais contar com isso. Do jeito que a economia global está mudando, a gente não tem mais como mudar isso, né? De ter essa garantia. Então a resposta depende do quanto você tem para dar de entrada. Se tem o máximo para dar de entrada, ou tem o mínimo. Se for o mínimo, não financia agora. Perfeito. Gente, vamos agora ao vivo com o Kleber Werneck. Você que acompanha o Relógio Rádio TV deve se lembrar que dias atrás nós fizemos um programa especial com um assunto sobre harmonização facial. Não para incentivar, nem nada disso, era para tirar as dúvidas, falar sobre o bem-estar, se vale a pena, se você teria coragem de fazer, se você investiria esse tipo de gasto para você se sentir melhor ou não. Enfim, desmistificar também, né? Muitas questões que falam que Botox é a mesma coisa que preenchimento, enfim. Foi um programa super legal, a gente teve a participação de vocês pelas mensagens no WhatsApp. E aí o Kleber ficou de retornar na clínica de dermatologia que fica em Barueri, na Grande São Paulo. E o assunto de hoje é finanças de casal. E a gente sabe que quando se trata de finanças de casal, tem os gastos do marido e da esposa. E muitas vezes a esposa, né, no caso mais as mulheres, gostam de investir na sua aparência, na sua beleza, seja com roupas, calçados, bolsas, cosméticos ou também procedimentos estéticos. E aí, onde que entram esses gastos? Para o casal, é um gasto? É um investimento? A mulher... Ela que banca? Sobra para ele? Como que ela vai fazer para pagar esse procedimento? Vai parcelar? Né? Vai colocar ali... comer quanto de porcentagem da renda da família, do casal, né? Para que não comprometa e aí lá na frente gere um atrito. Então, o Kleber voltou na clínica de dermatologia e agora volta com a gente ao vivo. Kleber, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Olha só, tô aqui na clínica, né, que fica em Barueri, na Grande São Paulo, e hoje vou continuar o projeto Cauã Raymond. Vai continuar aqui a mudança, mas a gente vai falar depois sobre isso, porque o assunto hoje, como você disse, é finanças de casais. E você sabia? Eu fiz uma pesquisa aqui. O primeiro motivo relacionado a dinheiro que mais causa divergência entre casais é o lazer, os passeios, as viagens. E em segundo lugar aparece justamente os gastos com estética. Ou seja, nesse lado aqui, ó, no lado de procedimento, todo mundo sai bonito, mas a coisa começa a ficar feia aqui, ó, desse lado aqui, no balcão de atendimento, na hora de passar o cartão de crédito. Inclusive, eu tenho uma pesquisa aqui que mostra, olha só, que 51% das mulheres já afirmaram que deixaram de guardar dinheiro para investir em tratamentos estéticos. E 26%, quase um terço, gastaram mais do que podiam. E hoje nós vamos estar aqui conversando com a doutora Lohane Bragança,
Bragança, e ela vai falar também sobre gastos. Mas antes eu queria mostrar, olha que detalhe curioso. Eu cheguei aqui, ó, tem uma Bíblia, ó, bem na frente para quem chega e vê aqui. Olha só, a doutora Cristã aqui sempre levando uma palavra. Eu vou perguntar para Daniela aqui, que é atendimento, essa Bíblia aqui. As pessoas oram para ficar mais bonitas ou para poder pagar a conta? Olha, a doutora Lohane faz milagres, viu? Tá certo, então. Então vamos falar direto com a doutora que tá aqui. Doutora, mais uma vez, bom dia. Obrigado por atender a gente. É um prazer receber vocês de volta. Tô super animada com o projeto e mostrar pra vocês que cabe sim no orçamento e o quanto a autoestima faz diferença, né, na vida da pessoa, pra ela poder trabalhar e se encaixar um pouco mais. Então, não é pra pagar, é pra ficar mais bonito. Muito legal. Então, primeiro eu quero que você comece falando dos casais. Há algumas décadas, o homem era o provedor, a mulher para ir numa manicure ou numa cabeleireira tinha que pedir o dinheiro. Hoje essa situação mudou, mas esse tabu, o homem ainda resiste a gastar ou a situação é mais equilibrada? A estética é vista como uma prioridade? Hoje, tudo tá um pouco mais solto. Então, a gente tem aqui na clínica uma realidade de casais que vêm fazer, por exemplo, botox juntos. Então, tá um pouco mais destinado ali a ter um bem-estar, a se achar bonito. E os homens também estão investindo nessa parte. E eles começaram a entender que não adianta ter uma Ferrari na garagem, tem que ter aquela que anda de mão dada com você, né? E agora, o tratamento, ele também não é só os procedimentos, aplicações de produtos. A parte financeira também é levada em consideração até para manter esse tratamento a longo prazo? Sim, aqui na clínica a gente preza muito pelo gerenciamento do envelhecimento. E nesse gerenciamento, a gente sempre inclui consultas que vão junto com as estações do ano. E claro que, de acordo com o que a gente vê do paciente, as expectativas, a gente gerencia os procedimentos. Então, um bioestimulador. E o bioestimulador é igual ao financeiro também. A gente coloca ali o colágeno e vai colhendo ao longo do ano. Entende quantas vezes vai fazer botox ao longo do ano, então dependendo da pele. Porque, por exemplo, uma paciente de 25 anos, ela pode fazer um ultrassom microfocado uma vez ao ano e a gente vai ter um resultado legal. Uma paciente de 45 anos mais, esse ultrassom é 2 vezes ao ano. Então a gente consegue colocar ali mostrando o skincare, a diferença que faz e quanto ela tem que investir ao longo do ano para que ela se programe e isso não seja um empecilho nem uma briga ali no âmbito familiar. Vamos levantar um pouquinho aqui, essa clínica é muito bonita, né? A gente vai para essa parte aqui mais iluminada aqui. E eu queria perguntar para você, eu falei aqui um dado curioso que chama atenção. 26% das mulheres dizem que gastam o que não podem. Isso não é recomendável? A pessoa corre o risco de vir uma vez e não voltar mais. Agora eu queria sua orientação também como gestora financeira. Com certeza, é o que a gente sempre coloca para paciente. Tem que caber também no bolso para que ela se sinta bem com isso. Porque a ideia não é a paciente vir fazer um botox e sumir, vir fazer pelo preço. Ela vir ver o valor, fazer e ficar fazendo acompanhamentos, então anuais ou mais. E a gente consegue colocar nesse orçamento junto. Doutor, eu tenho tanto para investir. Algumas vêm com o cartão do marido, ele descobre quando passa. E outras vêm com o seu cartão e falam, eu tenho tanto para investir. A gente checa o que é prioridade para elas e ao longo do ano elas vão conseguindo fazer até mesmo a questão das parcelas, né? Muitas vezes. Então, é algo que é muito melhor você ter a noção e investir consciente do que você vir gastar como a gente brinca em mania e não voltar mais. Outra coisa, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, entrar ao vivo, e você falou uma coisa interessante. Não adianta nada vir fazer, depois ficar preocupada, não dormir direito. Fica bonita por fora, mas feia por dentro. Exatamente. Por quê? Porque a pele, ela reflete como você é por dentro. Então, se a paciente vem, gasta tudo, o que tinha, o que não tinha, o que deveria ser investido em casa, ela não vai dormir direito. Ela vai brigar com o marido. Isso vai interferir em hormônios que vão interferir na pele, na olheira, no cabelo, nas unhas. Então, aqui é tudo pensado. Nada de última hora, nada de último caso e nada que deixe você preocupado. E fazer tudo junto, né? Como casal, sempre é muito importante. É muito, e é muito legal, porque hoje a gente tem isso. Às vezes a paciente marca, doutora, eu vou marcar um pouquinho mais tarde, que aí eu já peço, pego meu marido, ele faz, então fica o casal ali conversando comigo, tomando vinho, às vezes comendo um queijo, e um faz, o outro faz. Isso acaba
dando uma cumplicidade maior pro casal. E isso gera o bem-estar. Legal, então eu vou aproveitar aqui a Bíblia para acabar com uma frase aqui, essa participação, que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então a alegria tem que vir primeiro de dentro para deixar tudo mais bonito. É sempre de dentro pra fora. E a parte financeira é muito importante para manter a gente alegre e tranquilo, em paz. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber. E obrigada também a doutora Lohane. Gente, olha, falando sobre esse assunto, né, de cuidar da aparência, manter uma rotina básica de higiene e beleza, faz parte do dia a dia de muitas mulheres, muitos homens também. Só que esses cuidados também podem pesar no bolso e é isso que a gente quer trazer aqui, a conscientização. Um levantamento mostra que esses gastos podem chegar a centenas de reais por mês e ao longo da vida representar uma despesa de mais de 300 mil reais. Então tem que colocar bem na ponta do lápis e saber se você consegue dar conta de fazer esses procedimentos estéticos. É claro, todo mundo quer ficar mais bonito, se sentir bem, mas não endividado. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem. Manter uma rotina básica de cuidados pessoais e beleza pode representar um gasto significativo no orçamento das brasileiras. Produtos de higiene, maquiagem, depilação, cuidados com o cabelo e com as unhas podem consumir entre 300 e 600 reais por mês. Segundo a economista Adriana Pereira de Souza, presidente do Conselho Regional de Economia da 18ª Região de Goiás, esse valor pode representar até 15% da renda da mulher. Ao longo dos anos, a despesa pode ultrapassar 300 mil reais. Segundo a especialista, esses gastos não estão relacionados apenas às escolhas individuais. Eles também são influenciados pelas normas sociais e pelos padrões culturais da sociedade. Na economia, esse fenômeno é conhecido como custo econômico das normas sociais. Outro fator é a desigualdade de renda entre homens e mulheres, já que no Brasil elas ainda recebem, em média, menos do que eles. Para a economista, como o grupo tem renda menor e ao mesmo tempo enfrenta maior pressão social para consumir determinados produtos e serviços, isso pode reduzir a capacidade de poupar e de formar patrimônio. 10 horas e 21 minutos. Vamos acompanhar mais as mensagens no nosso WhatsApp 11 3226 1111. O Saul participa com a gente. Bom dia. A empenhorabilidade do bem único de viúva, por exemplo, cabe também quando a dívida não teve um seguro protegido? Olha, apesar de ser uma pergunta mais de cunho jurídico, tá? Mas vamos lá. Depende, ela assinou o contrato como fiadora do imóvel? Ou seja, o imóvel foi dado em garantia para o banco? Se foi dado em garantia, se ela assinou como fiadora, aí não tem o que fazer. Agora, se não assinou como fiadora, aí não pode ser penhorado. Próxima mensagem que a gente recebeu da Rayane. Bom dia, sobre a vida financeira do casal, certo é juntar os gastos em um só, ou o marido pode fazer as contas mensais dele e eu as minhas? O ideal é assim: unifica salário, unifica gastos, senta, conversa, ó, esse é o investimento que nós vamos ter que fazer, separar aqui 10, 20%, essas são as despesas que nós temos. Ponto. Simples assim. Conversa, diálogo. Muitas mulheres e muitos homens se recusam a fazer isso pelo seguinte: mas aí eu vou ter que prestar contas para minha mulher de tudo que eu vou comprar. Olha. E vice-versa, né? Vice-versa. Então, eu acho que é falta de diálogo realmente. Porque tem homem que quer ser muito controlador e tem mulher que é muito controladora também. Tá? Então, tem que encontrar o ponto de equilíbrio. No meu casamento, por exemplo, tudo que eu vou comprar... Gente, é impressionante. Meus amigos até falam, mas você é mané demais. Mas, por exemplo, eu vou comprar um sapato. Eu chego para minha esposa e falo, olha, eu quero comprar um sapato tal para mim. Você me ajuda a pesquisar valor, pesquisar preço? Ela nunca falou não. Mas eu compartilho o que eu quero comprar. Mas isso não é bom, gente? Eu faço assim também. Nunca vi como ser mané. Mas né? O pessoal... Não. Compartilhar, né? É complicado.
diálogo e você traz essa confiança, Sim. o casal fica mais próximo, a esposa gosta de ajudar o marido, né? Escolher peça de vestimenta e vice-versa também. A gente gosta de falar, e aí, amor, gostou da minha roupa? Gostou do sapato que eu comprei? Exato. Gente, Uai, transparência. essa acho que ficaria melhor e aquela coisa toda, né? Porque assim, pessoal, a Tabata vai e compra uma peça de roupa, mas não falou nada com o marido. De repente, a Tabata não tá ligada no orçamento daquele mês. Mas será que daria pra você ter comprado, Tabata? Às vezes não. Às vezes pode acontecer. Já aconteceu de eu chegar pra minha esposa e falar, vou comprar tal coisa. Falou, dá pra segurar até o mês que vem? Ah, não, dá pra segurar. Ah, porque esse mês aqui, ó, tem muitas parcelas de cartão, tem isso, tem aquilo e tal. Mostra, explica, conversa. E a nossa filha, minha filha hoje tem 19 anos. Tudo que ela vai comprar, ela tem o salário dela, o dinheiro dela. Ela vem e conversa comigo e com a minha esposa. Ó, tô pensando em comprar tal coisa, o que vocês acham? Então tem que ter esse diálogo. É legal a gente ter uma segunda opinião sobre tudo. Sabe? Eu acho que é muito importante isso. A minha falou outro dia, ela falou, e às vezes coisas que eu não percebia, coisa do dia a dia, assim, ela falou, por que você deixa para comprar as suas roupas tudo de uma vez só? Aí vai lá, gasta 1.500 de roupa. Por que não vai comprando aos pouquinhos no mês? 2 camisas nesse mês, próximo pagamento 2 calças e por aí vai, para você não estourar o limite. limite. Exatamente. Organização, né? Tem muitos amigos que falam assim, né? Eu viajo sempre 2 vezes por ano. Julho e dezembro. Os caras falam, nossa, mas você, hein, cara? Tá sempre na crista da onda, viaja 2 vezes por ano. Planejamento. É planejamento. Então, quando você se planeja, você tem muito mais qualidade de vida. E qualidade de vida, que o pessoal fala, mas dinheiro não compra tudo. Não, ele traz conforto, ele traz qualidade, ele traz segurança para tudo na tua vida. E a gente tem que aprender a administrar. Total. Não dá pra seguir às cegas aí na área financeira, não tem como, gente. Não. Pois é, e falando disso, né, de organizar os gastos de um casal, exige o quê? Que a gente tá falando, já repeti aqui várias vezes essa mesma palavra, transparência, e como o Marcelo Segredo, consultor financeiro, disse, diálogo. Diálogo para alinhar as expectativas, equilibrar o orçamento da casa, evitar conflitos. E o modelo ideal depende da realidade financeira, como ele disse, né? Não que todo casal vai ter conta conjunta. Depende. E ele já falou aqui o porquê. Depende do momento de vida de ambos, depende da realidade do casal, né? Da confiança. E é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Falar sobre dinheiro pode ser um problema para muitos casais. E, em alguns casos, um verdadeiro tabu. Sempre há aquela dúvida de como começar. Principalmente quando a relação fica mais séria e as pessoas passam a morar juntas. É inevitável a pergunta: como dividir as contas de forma justa e sem conflitos? É importante abrir espaço para conversas sinceras sobre o tema. Falar sobre o dinheiro é necessário. Apesar de muitos evitarem o assunto por medo de conflitos, o silêncio pode gerar mal-entendidos e até ressentimentos. Encontrar equilíbrio financeiro exige diálogo, transparência e, cada vez mais, o apoio de ferramentas digitais que simplificam o dia a dia. Se a mulher e o marido ganham salários diferentes, é preciso calcular como gastar proporcionalmente para equilibrar as despesas do casal e ficar bom para ambos. Cada pessoa desenvolve uma relação diferente com o dinheiro, desde cedo. Para alguns, ele representa estabilidade e segurança. Para outros, é algo a ser usado para aproveitar a vida, buscar prazer. Por isso, conversar abertamente sobre o tema é essencial. Além disso, é melhor evitar julgamentos sobre o modo como cada um decide usar o próprio dinheiro. 10h27. Vamos continuar daqui a pouquinho o nosso bate-papo, tirando todas as dúvidas sobre gestão financeira do casal com o Marcelo Segredo, que veio presencialmente no estúdio do Relógio Rádio TV. Mas antes, vamos acompanhar mais como fica o tempo na sua região.
Em Belém, o dia de sol com muitas nuvens. A máxima é de 32 graus e a mínima 23 graus. Também tem sol em Teresina, com algumas nuvens no céu. A temperatura vai até 34 graus. A mínima é de 24 graus. Já em Goiânia, dia de sol. A temperatura fica entre 20 e 33 graus. Em Vitória, tem tempo chuvoso durante o dia e a noite. A mínima é de 19 e a máxima 23 graus. Em Florianópolis, céu com muitas nuvens e chance de chuva. A máxima é de 16 graus e a mínima fica em 13 graus. Relógio, rádio e TV. Meu irmão. Aí é a escola, hein? É ele que faz. Arrasta os inimigos e nos dá vitória. Aleluia! Simbora! É Ribeiro de Quizon. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O povo de Deus despertou e orou. Depois de 20 anos de sofrimento e dor, mas ao clamar o céu, Deus guiou o escape. Quem passou por isso é que sabe. No Ribeiro de Quizon, Deus opera um milagre. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo, o comando de Cananeu. Chorou e perdeu, gritava feito um louco. Tenho certeza de que enlouqueceu. Quem pode enfrentar o varão de guerra, o mais temido da terra? Opressão e maldade, o nosso Deus não tolera. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Irmão, só Deus pode operar um milagre, hein? Vai arrastar todos os inimigos da tua vida. Simbora! Se você está sendo perseguido, o Deus de Israel é o seu amigo. Só ele pode lhe dar um milagre, só ele pode lhe dar um escape. Se não for o Deus de Israel, em vão a sentinela vigia a cidade. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Vai tudo transbordar, meu irmão. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Rádio e TV. Relógio, rádio e TV. 10 horas e 32 minutos. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devem se reunir hoje no Palácio da Alvorada. No encontro serão discutidas as prioridades do governo no Congresso e a agenda de votações no Senado durante a primeira semana de esforço concentrado. A Polícia Federal realiza uma operação em Montes Claros, Minas Gerais, contra a venda de diplomas falsos de medicina. A investigação começou em 2023. Ao menos 45 pessoas teriam comprado o título para exercer a profissão ilegalmente.
Milhões de pessoas se preparam para acompanhar um eclipse solar total visível em partes da Espanha e da Islândia. Será possível ver a Lua cobrir completamente o Sol por alguns minutos, transformando o dia em um breve crepúsculo. Autoridades espanholas estimaram a chegada de até 6 milhões de visitantes. Os brasileiros poderão ver o eclipse através de transmissão da NASA pela internet, a partir das 2h15 da tarde, pelo horário de Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal e de mais 5 estados cumprem agora pela manhã 45 mandados de prisão contra uma organização criminosa. Segundo a investigação, a quadrilha produzia e vendia anabolizantes clandestinos. Os produtos eram vendidos em embalagens que simulavam marcas conhecidas. E olha, 10 horas e 33 minutos, incêndios de grandes proporções atingem 2 galpões comerciais na cidade de São Paulo desde a noite de ontem. Um na Moca, na Zona Leste, e outro no Cambuci, na região central de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 equipes foram enviadas para o combate às chamas na Moca e 24 para o Cambuci. A distância entre os 2 galpões é de cerca de 1 quilômetro. Um galpão fica na Avenida do Estado com a Rua Presidente Almeida Couto, na Moca, e abriga 3 empresas. Parte da estrutura desabou, mas ninguém ficou ferido. A Avenida do Estado teve de ser bloqueada para passagem de veículos. No outro galpão, na Rua Silveira da Mota, no Cambuci, funcionava uma fábrica de materiais de construção. Todo o material foi destruído pelas chamas, mas a estrutura permaneceu. Nesse local, os bombeiros já controlaram o fogo e atuam no rescaldo. Algumas casas foram interditadas pelo risco de explosão, já que a fábrica continha diversos materiais inflamáveis. A rua foi interditada e o acesso aos condomínios vizinhos ao galpão bloqueado. Agora 10h35, vamos voltar a falar com o Kleber Werneck, ao vivo na clínica dermatológica em Barueri, na Grande São Paulo. E o Kleber voltou para lá para continuar o procedimento, penúltima fase do procedimento dele ao vivo aqui no Relógio Rádio e TV. Kleber, as informações contigo. Tabata, Breno, olha só, já estou aqui preparado para fazer, né, a segunda fase do procedimento. E como você disse, a nossa intenção é mostrar para as pessoas na prática, né? Todo mundo imagina como será que eu ficaria. Então, através dessa série, a gente vai mostrar para as pessoas o resultado. Eu vou pedir para a doutora Lohane contar para a gente, explicar para as pessoas o que você vai fazer hoje. Hoje a gente vai sustentar um pouquinho o rosto do Kleber, então a gente vai fazer um bioestimulador, que é algo anual e que a gente coloca porque a partir dos 35 anos o corpo já não produz tanto. Para dar uma elevada, a gente também vai fazer uma rinomodelação para dar um up no narizinho com ácido hialurônico, marcar um pouquinho o contorno dele, que tá um pouquinho redondo, e botar um pouquinho de queixo, porque na proporção que a gente tem, que a gente chama de proporção áurea, que é da natureza, tá faltando só um pouquinho aí para ficar melhor. Olha, é funilaria completa hoje aqui. E, doutora, eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar aqui no meu lugar, fazer isso. Eu me sinto um privilegiado, já te agradeço. Mas eu digo, para essas pessoas que sonham, hoje a gente falou muito sobre finanças, é possível fazer? Com certeza é possível, tudo com planejamento, como a gente falou. Alinhar as expectativas, alinhar o que incomoda. Porque sempre quando o paciente chega, eu gosto de perguntar o que incomoda para o paciente. Porque como profissional, meu olho é mais aguçado. E aí, se eu falo para ele algo que não incomoda, a pessoa só começa a olhar aquilo. E aí, com planejamento certinho, anual, você consegue com certeza encaixar sem ter que brigar com o marido. E olha, a gente já falou da dor no bolso, e eu quero saber agora no rosto. Vai doer? Vai nada, senão ele vai lembrar no final, quando ficar divo. Promete? Prometo. Olha, só por garantia, eu vou chamar a Daniela aqui. Daniela, você que estava com a Bíblia lá, por favor, ore por mim. Enquanto tiver o procedimento, você fica aqui orando, combinado? Tá bom, mas aguenta aí porque
vai valer a pena. Tá certo. Então, doutora, podemos começar. Breno, Tabata, eu passo a bola para vocês enquanto a doutora faz o trabalho dela aqui, combinado? Obrigada, Kleber. A gente tá rindo porque o Kleber é muito engraçado, né, gente? Olha, não vai vou doer. te contar. Orando por ele. E aí, gente, nós vamos acompanhar o resultado desse procedimento na próxima semana, quando o Kleber voltar na clínica, pra gente saber se ele ficou, se ele se transformou no Cauã Raymond de fato, né? Então saberemos se a doutora Lohane vai fazer uma mágica aí pro Kleber voltar divo, como disse a recepcionista, né, da clínica. Gente, vamos com as mensagens agora no WhatsApp. Simone Souza, bom dia, ligada aqui no programa de vocês e aprendendo demais, me planejando e reorganizando para não cair em armadilha. Uma pergunta, vale trocar uma dívida cara por uma barata, já que não existe outro recurso no momento e evitar uma bola de neve na finança? Bom, quem responde a dúvida da Simone é o Marcelo Segredo, consultor financeiro que está no estúdio do Relógio Rádio TV. Tratamento de choque para Simone. Trocar a dívida cara por mais barata só vai aumentar o tamanho da tua dívida. Por quê? Eu tenho uma dívida hoje de 10 mil reais que a taxa de juros é 8% ao mês. Aí a pessoa corre para o empréstimo consignado, que vai ter uma taxa de juros de 2% ao mês. Só que o consignado mínimo são 60 meses. Então, 6 vezes 2, uma continha de papel de pão aí, 2% ao mês vezes 60 meses, minha dívida vai aumentar 120%. Tá? Então, qual é o tratamento de choque? Se a dívida hoje já está apertando o teu orçamento, para de pagar aquela dívida. Como assim? Está ensinando a pessoa a ser caloteira? Não, é estratégia financeira. Você para de pagar aquela dívida e começa o valor que você pagava mensalmente daquela dívida, você começa a guardar. Por quê? Porque tem resolução do Banco Central, por exemplo, que permite você suspender o pagamento de uma dívida hoje. Lógico, vai negativar teu nome? Vai. Tá. Mas eu vou ver com o nome negativado? Vai. Nome negativado só serve para uma coisa. Para fazer mais dívidas. Nome limpo, perdão. Tá. Só serve para você fazer mais dívidas. Concorda? Por que a pessoa quer nome limpo? Para ter mais cartão de crédito, para ter linha de crédito, para financiar imóvel, financiar carro. Então, num primeiro momento, suspendi pagamento, negativou meu nome. Quanto eu pagava por essa dívida mensal? R$500? Começa a guardar R$500 todo mês. Tem uma outra regra do Banco Central, que é do provisionamento bancário. A partir de 180 dias, o banco começa a te dar descontos que podem chegar até 95% do saldo devedor. Tá? Aí eu guardei dinheiro para esse momento. Aí eu vou lá e faço a quitação à vista dessa dívida. Ok? Marcelo, e se o banco, de repente, entrar com uma ação na justiça contra mim para cobrar essa dívida? Via de regra, valores abaixo de 40 mil reais, os bancos nem entram com ação judicial. E tem uma nova resolução também do Conselho Nacional de Justiça, do Edson Fachin, que dívidas até 10 mil reais, os bancos nem podem mais entrar com ação na justiça para cobrar. Então, tem muita coisa legal, ilegal, legal no sentido bacana e legal juridicamente que você pode fazer para sair das dívidas ao invés de ir correndo no banco, ficar refinanciando. Agora, e cartão de crédito, hein, Marcelo? Porque assim, a gente sabe que o cartão de crédito é o que tem feito as famílias brasileiras ficarem endividadas. É o campeão de endividamento do brasileiro. Agora, tem um outro problema também que pode agravar esse endividamento das famílias. Por quê? Porque um aplicativo de entrega de comidas, né, o mais conhecido deles, permite agora dividir o valor das refeições. Então, pensa assim, você parcelar o seu almoço ou seu jantar hoje no seu cartão de crédito. O perigo disso agora para as famílias. Se você ficar sem limite no cartão no mês que vem, você vai parar de comer, né? É bem isso. Você vai ficar parcelando. Realidade. Pô, né? De fato, valores acima de 50 reais agora,
Esse aplicativo permite que você parcele até 6 vezes. Supermercado, você está na fila do caixa. É muito comum o caixa do supermercado falar, você não quer parcelar? Ele já te induz a fazer o parcelamento. Dentro dos supermercados, constantemente você é abordado por algum funcionário te oferecendo o cartão do supermercado, o cartão de crédito da própria loja. Lojas de roupas e de acessórios. Você não quer ter o cartão da própria loja? Na primeira compra, você já ganha 10% de desconto. O que está acontecendo no mercado? O comércio está percebendo que vender crédito é muito mais lucrativo do que o próprio produto que ele vende. Supermercado, por exemplo. Esses dias eu estava estudando sobre esse tema aí. O supermercado consegue ter uma margem de lucro de, no máximo, 8% nos alimentos. Mas a margem de lucro na pessoa que compra no cartão de crédito e atrasa o pagamento é de 12%, 15%. Então é muito mais negócio para ele vender crédito que vender comida, pô. Entendeu? Marcelo, a gente está com o tempo apertado, são 10 horas e 43 minutos agora. Eu queria ver se a gente consegue tirar a dúvida. Tem mais 2 mensagens. Se a gente puder dar uma acelerada. Giovana, queremos investir em um imóvel para locação. Vale a pena financiá-lo e o valor do aluguel pagar o financiamento? Pelas minhas contas, irá demorar 8 anos para quitá-lo. Pode ser uma excelente estratégia, sim. Tá? Desde que o casal tenha em mente o seguinte: se a gente não conseguir alugar, teremos condições financeiras para pagar a prestação desse imóvel. Que pode ser que eu não consiga alugar dentro dos valores que eu quero, né? E o mercado imobiliário está em constante mudança. Boa. Mais uma dúvida? E aí a Marciana, bom dia. Eu sempre trabalhei de diarista, cuidadora e hoje estou desempregada. Meu esposo é aposentado e agora? O que fazer, né? Pois minhas rendas eu invisto em casa, ajudando em reforma, ajudando também na formação dos filhos e hoje estou sem renda, só com a renda dele. É pouco demais que o salário mínimo. Mais que o salário mínimo. É pouco mais que o salário mínimo. Isso. É uma situação que é o que a gente já veio conversando ao longo do programa, né? Vou ter que reduzir a despesa mensal da casa e buscar uma outra fonte de renda. Não tem outro caminho, né? Tá. Não tem outro caminho. Vamos ver quem mais participa com a gente. Fábio Oliveira, Santa Isabel do Pará. Bom dia a todos da nossa rádio. Eu ganho um pouco mais de um salário. Às vezes não consigo pagar as minhas contas e da minha esposa. Só eu trabalho com carteira assinada. O que fazer? É a mesma resposta, né? Controlar o orçamento e buscar outra fonte de renda. Não tem outro caminho. E fugir de banco, né? Fugir de banco. Fugir de banco. Porque pegar empréstimo é um socorro imediato, mas na linha do tempo só vai me complicar. E o cartão de crédito que a gente mencionou, hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha um cartão de crédito. Mais de um. Limite, hein, Marcelo? Como que a gente pode fazer, então, para colocar ali dentro do orçamento? Ajustar o limite do cartão? Então, o que você não pode é usar o limite do cartão como uma extensão de salário, que é o que muita gente está fazendo hoje. Pedalando o mês, usando o limite do cartão. Aí quando recebe o salário cai na conta, o cartão vai lá e já pega todo o salário daquela pessoa. Esse é o padrão da maioria das famílias hoje, infelizmente. Só que tem um detalhe, o Banco Central está querendo mudar isso daí. O Banco Central, o Gabriel Galípolo, o presidente, deu uma entrevista um dia desses, falando assim, quero acabar com o parcelamento do cartão de crédito. E aí como ficam essas famílias que estão adaptadas a comprar tudo parcelado? Então fica aí um ponto de interrogação que as pessoas precisam, mais do que urgente, começar a se organizar financeiramente, não depender mais de linhas de crédito bancária e passar a ter reserva financeira. O mercado, a economia está mudando e está mudando muito rápido. E as pessoas serão atropeladas se não se organizarem. Olha, gente, hoje foi um belo aprendizado para todos nós, né? Quem é casado, quem está noivo, quem é solteiro, dá para fazer um apanhado de tudo que nós aprendemos hoje com Marcelo Segredo, com o casal Ju e Gil, que participaram conosco também ao vivo, para colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. E aí, lembrando, você que está nos ouvindo, e aí você estava na sua casa, a caminho do trabalho, ou enfim, onde quer que você esteja. E, poxa, meu marido, minha esposa devia estar acompanhando, né?
É fácil. Logo depois, daqui a pouquinho, quando termina o Relógio Rádio e TV, você pode ir lá no canal do YouTube Hit TV Oficial ou no canal do Relógio Rádio e TV, que nós colocamos, a nossa equipe adiciona o programa na íntegra. Então você pode acompanhar depois junto com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês possam conversar o que está gerando uma desconfiança, um atrito, pode anotar uma os briga. pontos, né, interessantes. Anotem os pontos, coloquem no papel e aí vocês conseguem se organizar e entrar em 2027, como a gente disse, né? Com um casamento em harmonia, as contas em dia, para viajar, realizar os sonhos, enfim, colocar a cabeça no travesseiro sem dor de cabeça. Eu quero agradecer muito o Marcelo Segredo, deixar aqui o Instagram dele para você já acompanhá-lo. Então, @marcelosegredo.oficial. @marcelosegredo.oficial. Marcelo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço vocês e estão sempre aí, prontos para ajudar as pessoas. Obrigada. Marcelo, só para fechar rapidinho, e quando procurar um profissional? Quando você percebe que... Perdeu o controle. Você não consegue mudar do seu jeito, né? Que a pessoa fica patinando e vê, pô, tô sempre me complicando cada vez mais. Aí é hora de procurar um profissional. Mas tem muita coisa gratuita no meu canal do YouTube, todo dia, 12h30. Tô saindo daqui, corro lá pro YouTube... Para atender. Para atender o pessoal. Muito bem. Maravilhoso, né? Que ótimo. Gente, olha, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o Relógio Rádio e TV nesta manhã. Amanhã, quinta-feira, estamos de volta às 9 horas da manhã em ponto e a gente espera a sua companhia. Um ótimo dia.